Estamos na terceira parte, página 526 do Catecismo da Igreja Católica. Você que havia esquecido o Catecismo da Igreja Católica, retome o Catecismo. E nós estamos, não é? Esse artigo 2 que fala da graça e a justificação. No inciso 2º, falamos sobre a justificação e estamos na graça, não é? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda a consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos rezar o Salmo 143, oração pela vitória e pela paz. Santo Hilário diz: as suas mãos foram treinadas para a luta quando venceu o mundo, conforme disse: eu venci o mundo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Que é o homem, Senhor, para vós? Porque dele cuidais tanto assim? E no Filho do homem pensais? Como o sopro do vento é o homem, os seus dias são sombra que passa. Inclinai vossos céus e descei. Tocai os montes, que eles fumeguem. Fulminai o inimigo com raios. Lançai flechas, Senhor, dispersai-os. Lá do alto estendei vossa mão, retirai-me do abismo das águas e salvai-me da mão dos estranhos. Sua boca só tem falsidade, sua mão jura falso e engana. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ele é meu amor, meu refúgio, meu escudo, é nele que eu espero. Amém? Alguém pegou já o Catecismo da Igreja Católica? Estamos na terceira parte, não é? Nessa parte que fala da vida em Cristo. Estamos na justificação e na graça. O número 1996. 1996. Diz assim: nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder a seu convite. Tornar-nos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina, da vida eterna. Atenção! Quais são as informações que temos neste número? Primeiro, somos justificados pela graça de Deus. Ou seja, a teologia já da justificação é a justiça de Deus. Vejam. E que Deus nos dá a graça para sermos justificados por Ele. Dá para entender? Ele nos dota de virtude, de dom, de carisma. Nos dotando de virtudes, de dons e carismas. O Catecismo também diz que é o favor, vejam, é o socorro gratuito de Deus, para que nós correspondamos ao seu convite. Convite para sermos filhos. Filhos, logicamente, adotivos, porque somos filhos do Filho Jesus Cristo. Vejam.
e com isso, pela fé, nos dando as virtudes da fé, da esperança e do amor, da caridade, nós recebemos a natureza divina e também a vida eterna. A grande expressão é: isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus em nós. O número 997, que é 1997, diz: a graça é uma participação na vida divina. Vejam. É puramente por gratuidade, por favor, é um socorro, vejam, mas é uma ação que é obra de Jesus, do Espírito Santo, que nos dá para participarmos da vida divina, mesmo nessa natureza humana, mesmo na carne. Por isso que os sacramentos, em todos os sacramentos e em cada um sacramento, nós recebemos a vida toda de Jesus Cristo. A vida toda de Jesus Cristo. E nos 10 mandamentos, vejam, que foram escritos no nosso coração. A antífona, me permitam pegar, a antífona de comunhão da Santa Missa de hoje, não é? Dizia justamente assim, Jeremias, capítulo 31, versículo 33, gravarei neles a minha lei, hei de escrevê-la em seus corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja o que diz o profeta Jeremias. Ou seja, oráculo do Senhor Deus, o próprio Deus diz pela boca do profeta Jeremias. Atenção aqui. Introduz-nos na intimidade da vida trinitária. A ação do Pai não é apenas a ação do Pai, é do Filho e do Espírito. Atenção, a ação do Filho não é apenas dele, mas é do Pai e do Espírito. A ação do Espírito é a ação do Filho e do Pai. Nos dá a intimidade, vejam, da vida trinitária. Pelo batismo, veja o que eu elenquei, o cristão tem parte na graça de Cristo, cabeça da igreja, que é o seu corpo. Como filho adotivo, pode doravante chamar a Deus de Pai. Em união com o Filho único, recebe a vida do Espírito, que nele infunde a caridade e a forma a igreja. Vejam. Que esplêndido, não é? Eu, Padre Adivânio, posso ser espirituado. Ou seja, eu posso ser plasmado no Espírito. Você, que tem muitos nomes, não é? Pode também ser espirituado, espirituada e plasmados no Espírito Santo. Já no primeiro sacramento, que é o batismo, que a sua teologia diz que é uma porta para a entrada aos demais sacramentos. O próprio Catecismo da Igreja Católica diz que, sobretudo na Eucaristia, não é? Que se perfaz na Santa Missa, que recebe todos os sacramentos. Todos os sacramentos podem ser celebrados na Santa Missa, no sacramento da Eucaristia. Que maravilha! Vejam. Que forma a igreja. Número 1998. Esta vocação para a vida eterna é sobrenatural. Por isso que é dom de Deus. É sobrenatural. Vem do sobrenatural. Não é força humana. Não.
não é carisma natural do homem. É vida eterna. É sobrenatural. E atenção, vocação, viu? Chamado. Todos nós somos chamados para a vida eterna, a vida sobrenatural. Depende integralmente da iniciativa gratuita de Deus, pois apenas Ele pode se revelar e dar-se a si mesmo. Esta vocação ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade do homem, como também de qualquer criatura. Qualquer criatura. Isso quem diz é Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 7 a 9. Vejam. Todos nós estamos e somos contemplados. Como vimos no número anterior, não é? Pelo sacramento do batismo. Somos chamados. E é totalmente autodoação, é oblação, é gratuidade de Deus. Vejam, o número 1999 diz: a graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma. Vejam aqui já a ação trinitária, a intimidade da Santíssima Trindade, para curá-la do pecado. A primeira coisa, nos curar do pecado, curar a alma do pecado, do vício do pecado, da enfermidade do pecado. Segundo movimento, santificá-la. Trata-se da graça santificante ou deificante. A graça santifica a alma. Depois que a cura do pecado, depois que supera o pecado grave, o pecado leve, vejam, santifica a alma. Recebida, atenção, no batismo. Recebemos todas as graças no batismo. Em nós, ela é a fonte da obra santificadora. Da obra santificadora. Que maravilha, né? A graça de Cristo em nós. Vejam. João capítulo 4, versículo 14. Depois capítulo 7, versículos de 38 a 39. Fundamenta isso. Esse artigo, segundo artigo, não é? Esse segundo inciso é extraordinário, porque vai nos colocando numa concepção que cotidianamente nós não costumamos, veja, nos relacionarmos. Por isso que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 18, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Atenção. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma realidade nova. Tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo. Por Cristo. Cristo é a nossa reconciliação. Cristo é a ponte que nos faz, veja, atravessarmos. Travessia. O obstáculo, o grande abismo do pecado. Número 2000. A graça santificante é um dom habitual. Veja, é um dom habitual. Uma disposição estável e sobrenatural para aperfeiçoar a própria alma e torná-la capaz de viver com Deus. Agir por seu amor. A graça santificante. O que é santidade, então? A pergunta que não quer calar. E aqui, neste primeiro trecho, já nos passa a informação o que é a graça santificante. Vejam, primeiro, é um dom habitual. Segundo,
não é? Uma disposição estável e sobrenatural para quê? Para aperfeiçoar a alma e torná-la capaz de viver com Deus. Agir por seu amor deve-se distinguir a graça habitual, depois permanente para viver e agir conforme o chamado divino, e as graças atuais, que designam as intervenções divinas, quer na origem da conversão, quer no decorrer da obra da santificação. As graças que nós precisamos. As graças que nós precisamos. No início, como bem coloca esse número 2000, da nossa conversão, mas também toda na nossa caminhada de vida cristã. Toda a nossa caminhada linear, veja, do catolicismo. E diz mais, 2001, a preparação do homem para acolher a graça é já uma obra da graça. A graça é que, veja, prepara a natureza para recebê-la. Esta é necessária para suscitar e manter nossa colaboração na justificação pela fé e na santificação pela caridade. Para as duas virtudes aqui, a da fé, vejam, e do amor. Deus acaba em nós aquilo que Ele mesmo começou, pois começa com sua intervenção, fazendo com que nós queiramos, e acaba cooperando com as moções de nossa vontade, já convertida a Ele. Isso diz Santo Agostinho. Santo Agostinho é que fala no Tratado da Graça. Veja. E ele vai dizer muito mais. Sem dúvida, operamos também nós, mas o fazemos cooperando com Deus, que opera predispondo-nos com a sua misericórdia. Então, você peca e vai se confessar, e a misericórdia de Deus te perdoa, vai te preparando, vai sendo habitual na sua vida. E o faz para nos curar e nos acompanhará para que, quando já curados, sejamos vivificados. Predispõe-nos para que sejamos chamados e acompanha-nos para que sejamos glorificados. Predispõe-nos para que vivamos segundo a piedade e segue-nos para que com Ele vivamos para todo sempre, pois sem Ele nada podemos fazer. Santo Agostinho, na Natividade, veja, et gratia. O nascimento pela graça de Deus, fala Santo Agostinho. Extraordinário, veja, que Deus nos chama, não é? Predispõe em nós a abertura, a conversão, vamos entrando no processo de conversão, cooperando com Ele, a graça supõe a natureza e a aprimora, a transforma, para que Ele continue o processo em nós. Não é muito difícil entender isso, não. Fica até mais prático, porque o Deus, diz o próprio Santo Agostinho, que te criou sem ti, jamais te poderá salvar sem ti. Precisa da tua cooperação. Vejam, 2002. A livre iniciativa de Deus pede a livre resposta do homem. Deus é livre para nos chamar e nos deixa livre também para nós respondermos. Vejam. E a resposta pode ser negativa.
A liberdade não está apenas para uma resposta positiva, é liberdade plena, não é a liberdade condicionada. Vejam. Mas atenção, já foi escrito em nós. Como nós vimos, a lei foi gravada em nossos corações. Pois Deus criou o homem à sua imagem, oferecendo-lhe com a liberdade o poder de conhecê-lo e amá-lo. A alma só pode entrar livremente na comunhão do amor. Deus toca imediatamente e move diretamente o coração do homem. Ele colocou no homem uma aspiração à verdade e ao bem que somente ele pode satisfazer plenamente. As promessas da verdade respondem, além de a toda a nossa esperança, a esta aspiração. Quando Santo Agostinho buscava a verdade, ele dizia que queria descobrir a verdade e só a verdade. Santo Ambrósio disse: se você busca a verdade, você busca a Deus. Porque quem busca a verdade, em última análise, está buscando a Deus. Vejam, que maravilha. Busca a Deus. Se estamos buscando a verdade. Não é? Santo Agostinho nas Confissões, esse trecho, veja só. Se vós, ao cabo de vossas obras excelentes, repousastes no 7º dia, foi para nos dizer de antemão pela voz de vosso livro que, ao cabo de nossas obras, que são muito boas, pelo fato mesmo de terdes sido vós, que nolas destes, também nós, no sábado da vida eterna, em vós repousaremos. No sábado da vida eterna, não é? Onde descansaremos no Senhor. Que bonito, né? Repousar e repousar só no Senhor, de Santo Agostinho. 2003. A graça é, antes de tudo e principalmente, o dom do Espírito que nos justifica e nos santifica. Veja, a graça é o dom do Espírito. É uma pessoa. Viu? É o dom de uma pessoa que nos justifica pela fé e, ao mesmo tempo, nos santifica. Mas a graça compreende igualmente os dons que o Espírito nos concede para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar com a salvação dos outros e com o crescimento do corpo de Cristo, a Igreja. São as graças sacramentais, dons próprios dos diferentes sacramentos. São, além disso, as graças especiais, chamadas também de carismas, segundo a palavra grega empregada por São Paulo, e que significa favor, dom gratuito e benefício, seja qual for seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas. Os carismas se ordenam à graça santificante e têm como meta o bem comum da Igreja. Acham-se a serviço da caridade que edifica a Igreja. Pois bem, vejam o que este número 2002 está dizendo. Cada sacramento tem uma graça própria. Atenção, em cada sacramento nós recebemos a vida de Cristo, mas em cada sacramento nós recebemos uma graça. E recebemos as graças sacramentais, não é? Que se manifesta no desdobramento, que aqui o catecismo chama de graças especiais, em cada dom, em cada carismas. Para que isso, vejam, que é graça santificante, cada vez que você cresce em santidade, você vai crescendo também nos carismas, que são graças santificantes. Mas atenção, não é para a vaidade própria, é para o bem comum e a edificação da Igreja,
Meu irmão, minha irmã, se você tem um carisma, e seu carisma, aliás, o carisma que veio pelo dom da graça e da santidade, se não está edificando a comunidade, se não está edificando a pastoral, o movimento, o grupo que você participa, cuidado, atenção. Aqui já é um alerta. Um alerta. Será mesmo que é carisma, o dom do Espírito Santo? Ou vaidade, ou soberba, ou humano? Ou humano. Podemos encontrar isso em 1 Coríntios capítulo 12. Não é? Vamos avante. 2004. 2004. Veja, diz assim: essas graças especiais convém mencionar as graças de Estado que acompanham o exercício da responsabilidade da vida cristã e dos ministérios no seio da igreja. Que maravilha! O que está dizendo aqui? Vejam, a graça de cada estado de vida, não é? Por exemplo, vamos começar aqui. O solteiro consagrado tem uma graça. O casado tem uma graça. Veja. O solteiro, o Papa, tem uma graça especial própria do seu estado. Os bispos, uma graça própria do seu estado. Os padres, os diáconos. Certo? Tem uma graça. Porém, cada serviço na igreja também tem uma graça especial. Não é? O Senhor nos dota da graça para que a gente possa exercer a responsabilidade da vida cristã. Vejam, tudo isso para a edificação de quê? Da comunidade. Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8, diz assim: tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção de nossa fé. Aquele que tem o dom do serviço, que o exerça servindo. Quem tem o dom do ensino, ensinando. Quem tem o dom da exortação, exortando. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade. Aquele que preside com diligência. Aquele que exerce misericórdia com alegria. Veja, para cada estado, uma graça especial. Para exercer firme e forte a responsabilidade fiel e feliz. 2005, número, sendo de ordem sobrenatural, a graça escapa à nossa experiência e só pode ser conhecida pela fé. Não podemos, portanto, nos basear em nossos, vejam, sentimentos ou nossas obras para daí deduzir que estamos justificados e salvos. Não. É só pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Certo? E quem diz isso é o Concílio de Trento. O Concílio de Trento é que diz isso. No entanto, segundo a palavra do Senhor, é pelos seus frutos que os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 20. A consideração dos benefícios de Deus em nossa vida e na dos santos nos oferece uma garantia de que a graça está operando em nós e nos incita a uma fé sempre maior e uma atitude de pobreza confiante. Atenção aqui, Joana d'Arc, não é? No diálogo diz: acha-se uma das mais belas ilustrações desta atitude na resposta de Joana d'Arc a uma pergunta capciosa de seus juízes eclesiásticos. Interrogada se sabe se está na graça de Deus, responde: se não estou, que Deus me queira pôr nela.
se estou, que Deus nela me conserve. Não é? Já é uma sabedoria, já estava na graça de Deus. Mesmo, veja, com essa defesa extraordinária que ela faz, só sendo uma pessoa que fazia as coisas com que ela fez, embaixo da graça de Deus. Vamos para o terceiro inciso, o mérito. Vê agora o mérito. Esse artigo tem 4 incisos. Vê o mérito agora. Não é? Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando os seus méritos, exaltai os próprios dons. Vejam, o prefácio do Missal Romano dos Santos diz isso. Não é? Citando o doutor da graça, Santo Agostinho, 2006, diz assim: o termo mérito designa, em geral, a retribuição devida por uma comunidade ou uma sociedade à ação de um de seus membros, sentida como boa ou má, digna de recompensa ou castigo. O mérito se relaciona com a virtude da justiça, em conformidade com o princípio de igualdade que a rege. Atenção, o mérito, muitas vezes, mal entendido aqui, que mérito só vem, não é, por uma boa retribuição. O mérito aqui, pela justificação, ou seja, pelo crivo da justiça de Deus, é consequência das suas ações. Se você desempenha boas ações, você, não é, terá recompensa boas, certo? Na justificação de Deus. Nem sempre quem faz o bem aqui na terra tem, não é, boas respostas. Mas aqui é na perspectiva da justificação de Deus. Veja, quem faz as mais obras terão também mais. Não é? O texto de ontem nós vimos isso. Vimos isso claramente, não é? Os que aqui fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna. Os que aqui fizeram o mal ressuscitarão para a condenação eterna. O próprio Cristo disse isso. 2007, diante de Deus, em sentido estritamente jurídico, não há mérito da parte do homem. No sentido estritamente jurídico, canônico, viu? Não há mérito da parte do homem. Entre ele e nós, a diferença é infinita, pois dele tudo recebemos, dele que é nosso Criador. Tudo recebemos. Vocês irão ver no pôster uma frase minha dizendo que, veja, a igreja não precisa tanto de intelectuais apologetas para defender a igreja, porque a igreja já foi proclamada por seu fundador. O poder dos infernos não haveriam de se levantar contra ela. A igreja de hoje precisa de intelectuais, vejam, ou precisa de apologetas na oração. Vejam, na piedade, na adoração. Precisamos de intelectuais que vivam aquilo que ensinam, aquilo que defendem, criam polêmicas, levantam arestas em nome da igreja para defender a igreja. E a igreja não precisa, porque o seu fundador já a defendeu e já a comprou, já conquistou com o seu sangue. Nenhum demônio tem poder. Lucifer não tem poder contra essa igreja de Cristo. Veja. Quando eu me levanto com o meu intelectualismo, com a minha força, para defender a igreja, eu estou dizendo que essa igreja, ela
ela pode ser derrotada e jamais poderá ser derrotada. E pasme, enquanto instituição humana, jamais poderá ser. Então não precisa de mim, Padre Adivânio, sabidinho. Você que vai assistir esse vídeo ou essa aula, não precisa de você para defender a igreja, mas precisa de você para dar testemunho. E o próprio Cristo disse hoje, não é? Para nossa feliz decepção, que não precisa de testemunho de homem nenhum. Porque quem dá testemunho dele é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá testemunho dele. Testemunho de Deus só pode dar Deus. Testemunho do divino só pode dar divino, o divino. Testemunho do sobrenatural só pode dar o sobrenatural. E ainda a gente fica com discursos de balela, dizendo, porque você fala que não dá testemunho, porque você fala e não vive, porque você fala e não cumpre. Nós vimos um moralismo da cintura para baixo, de calça baixa. É um moralismo pueril, podre e bobo. Vejam. Deus não está nem aí para esse tipo de moralismo, para suas preocupações, para suas defesas. A coisa é grande demais que nós não podemos alcançar. É grande demais. E nos perdemos com coisas michurucas. Perdemos tempo. E não estamos atentos, mesmo no ano passado de Covid-19, e neste ano ainda de Covid-19, e parece que pior ainda, não atentamos, porque a vida é curta demais. Ou você emprega a sua vida a coisa que vale a pena, um projeto que vale a pena, ou você vai trocar a sua vida por bijuteria, por mixaria, por picuinha, perdendo o tempo que é precioso. Apontando A e B, a culpa é de A, é de cicrano, é de fulano, e não faz a sua parte. Temas tão importantes que nós deveríamos estarmos enquanto, vejam, cidadãos brasileiros preocupados realmente, ficamos olhando a vidraça do vizinho, ou jogando pedra no telhado do vidro do outro, esquecendo que o seu telhado também é de vidro. O Catecismo da Igreja Católica vem nos questionar e nos provocar que tudo é mérito de Deus. Veja, tudo é mérito. Entre Ele e nós a diferença é infinita, pois dele tudo recebemos. Tudo recebemos. Nada de heresias do passado querermos trazer para hoje, que o Papa Francisco já elencou, não é? Pelagianismo, veja, agnosticismo, heresias. Eu já conheço tudo. Eu já sei de tudo. O que eu aprendi é suficiente. Não é? Suficiente. Não vou aprender mais nada. Ninguém é capaz de ensinar mais nada. Nós vivemos num mundo em que, se o padre celebrasse mudo, entrasse em silêncio e celebrasse mudo, melhor ainda. Porque, não é? A igreja está cheia de intelectuais, de sabichões, de pessoas que estudam e já sabem de tudo. Coitado do padre. Coitado do padre. Coitado do bispo e do papa. Viu o que o Papa Francisco disse? Eu não concordo. Está errado. Isso não é da igreja. A igreja verdadeira, a igreja de Cristo. E existe duas igrejas católicas na igreja católica? Qual é a outra igreja
que eu não sei? A igreja é única, é una, santa, católica, apostólica, romana. Não existe outra igreja. É a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Vejam. Vamos avante. 2008. O mérito do homem diante de Deus na vida cristã provém do fato de que Deus livremente determinou associar o homem à obra de sua graça. Deus quis. Deus quer. Não é? Eu tinha uma jaculatória que dizia: Deus quer, Deus pode e Deus faz. É assim que ele acha conosco. A ação paternal de Deus vem, em primeiro lugar, por seu impulso, e o livre agir do homem em segundo lugar, colaborando com ele, de sorte que os méritos das boas obras devem ser atribuídos à graça de Deus, primeiramente e só em segundo lugar ao fiel. O próprio mérito do homem cabe, aliás, a Deus, pois suas boas ações procedem em Cristo, tais aspirações e do auxílio do Espírito Santo. Pronto, tudo é de Deus. Nada é meu, tudo é de Deus. Vejam, se a gente tomasse uma boa dose do antídoto contra o veneno do orgulho, contra o veneno da vaidade, contra o veneno da soberba, da prepotência e da autossuficiência, a autorreferencialidade, como diz o nosso Papa Francisco, o antídoto da humildade, para reconhecer que tudo é de Deus e vem de Deus. Tudo. Nós ficaríamos o tempo todo em estado de graça, de ação de graças na presença do Senhor. É o auxílio do Espírito Santo em nós, que nos inspira, nos perfaz e nos faz. Vejam. 2009. A adoção filial, tornando-nos participantes, por graça da natureza divina, pode referir-nos, segundo a justiça gratuita de Deus, um verdadeiro mérito. Trata-se de um direito por graça, o pleno direito do amor, que nos torna co-herdeiros de Cristo e dignos de obter a herança prometida da vida eterna. Os méritos de nossas boas obras são dons da bondade divina. A graça veio primeiro, agora se entrega aquilo que é devido. Os méritos são os dons de Deus, que vai dizer Santo Agostinho. Vejam, o Tratado da Graça de Santo Agostinho, ele trabalha tudo isso. Vejam, tudo isso. E tem um canto que é um mantra: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Isso não é para diminuirmos, não. Pelo contrário, é para tomarmos consciência e estarmos em estado de plataforma para recebermos todo o poder de Deus, toda a graça de Deus, todos os méritos de Deus, e podemos agir nessa gratuidade, não é? Vamos avante, quero terminar, vai dar 1 hora, não é, de aula, 45 minutos já. 2010. Como a iniciativa pertence a Deus na ordem da graça, ninguém pode merecer a graça primeiro. Na origem da conversão, do perdão e da justificação, sob a moção do Espírito Santo e da caridade, podemos em seguida merecer para nós mesmos e para os outros as graças úteis à nossa santificação, ao crescimento da graça e da caridade, e também para ganhar a vida eterna. Vejam, primeiro
para a nossa santificação. Depois que o processo da graça em nós é trabalhado pela conversão, pela santificação, isso se estende aos outros. Os próprios bens temporais, como a saúde, a amizade, podem ser merecidos segundo a sabedoria divina. Que maravilha! Veja só. Talvez nem eu sabia disso, não é? É um impacto muito grande. Os bens temporais, como a saúde é um bem temporal, como a amizade é um bem temporal. Vejam, cresce em nós, segundo a sabedoria divina em nós. Essas graças e esses bens são o objeto da oração cristã. Vejam, então você tem que pedir esses bens na oração. Veja, o bem temporal da saúde, o bem temporal da amizade. Os maiores bens, então. Mas o que a gente pede? Quais são os bens temporais que a gente pede? Uma casa própria, um carro, não é? Uma fazenda. Nós vamos pedindo isso, dinheiro, cartões de crédito. Veja, são esses bens temporais. A gente não pede o bem temporal da saúde. Só quando não temos mais, não é? Estamos doentes. Atenção. Esta atende à nossa necessidade da graça para as ações meritórias. Não é? As ações meritórias em nós. Ou seja, a consequência das nossas boas obras. 2011, a caridade de Cristo em nós constitui a fonte de todos os nossos méritos diante de Deus, vejam, diante de Deus, está em Cristo. A graça, unindo-nos a Cristo com o amor ativo, assegura a qualidade sobrenatural de nossos atos e, por conseguinte, seu mérito desses nossos atos diante de Deus, como também diante dos homens. Os santos sempre tiveram viva consciência de que seus méritos eram pura graça. Atenção aqui. Vejam, se não estivermos na presença de Cristo, se não tivermos em Cristo, se a nossa ação não for por Cristo, vejam, não podemos agradar a Deus e nem aos homens. É Cristo. A doxologia. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Sem essa doxa, vejam, não podemos agradar nem a Deus e nem aos homens. Vejam. Quem diz isso é Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos ver agora o que ela diz. Após o exílio terrestre, espero ir deleitar-me de vós na pátria. Mas não quero acumular méritos para o céu. Quero trabalhar somente por vosso amor. Ao entardecer desta vida, comparecerei diante de vós com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que contabilizeis as minhas obras. Vejam, todas as nossas justiças têm manchas a vossos olhos. Quero, portanto, revestir-me de vossa própria justiça e receber de vosso amor a posse eterna de vós mesmo. Que maravilha! Essa mulher é de uma sabedoria. O amor é sabedoria, não é? Não é? Imperscrutável. A sabedoria de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Veja, uma jovenzinha, sem teologia, sem estudo, viu? Mas o quê? A divina sabedoria que dava esse entendimento. Os méritos dela não são meritórios diante de Deus. Mas em Cristo, revestida de Cristo, aí sim, ela encontra méritos diante de Deus.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em outra aula, vamos voltar com o inciso 4, a santidade cristã, para terminarmos, não é? E entrarmos no terceiro artigo que fala a Igreja Mãe Educadora. Vamos entrar na eclesiologia, o estudo da Igreja, pela graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Mãe, Rainha, vencedora, 3 vezes admirável de Shasta, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.